Fala, moçada, tudo bem? Professor Eudes aqui falando com vocês. E agora vamos para a continuação das funções inorgânicas, dos exercícios, em se tratando do assunto. Temos aqui o exercício 5 com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Essa classificação, hidrogênio ionizável é H+. Um hidrogênio liberado é considerado monoácido. Com dois hidrogênios liberados é um diácido. Com três hidrogênios liberados é um triácido. E com quatro, tetraácido. Ou tetrácido, né? Porém, a gente tem que lembrar que temos algumas pegadinhas envolvendo os ácidos de fósforo. O H3PO3, ele libera três hidrogênios ionizáveis. O H3PO2, o H3PO4, perdão, ele libera três hidrogênios ionizáveis. O H3PO3, ele libera dois hidrogênios ionizáveis. E o H2 e o H3PO2, um hidrogênio ionizável. Então, temos que tomar cuidado com essa pegadinha. No caso do ácido fosfórico, o nitrogênio é capaz de fazer, o fósforo é capaz de fazer três ligações, é, que estão sendo feitas aqui, e vai fazer mais uma dativa com oxigênio. Repara no H3PO4 que os hidrogênios ionizáveis estão sempre ligados ao oxigênio. Então, é daqui que saem os hidrogênios que vão virar hidrogênio positivo, através dessa ligação covalente altamente polar, como eu tinha falado em aulas anteriores. Uma ligação, para ser ionizável, uma ligação covalente, ela tem que ser extremamente polar. E aqui nós temos uma ligação de hidrogênio, que é o tipo de ligação mais polar que se tem, a interação intermolecular dentro das ligações covalentes, apenas ligações covalentes, mais polar que se tem. Pois bem, isso no H3PO4. No H3PO3, um oxigênio vai sumir, aí esse oxigênio aqui some, aí tem uma ligação direta com hidrogênio. E no H3PO2, esse oxigênio daqui desaparece. Então, os dois hidrogênios que sobraram aqui se ligam ao fósforo. E a ligação entre hidrogênio e fósforo, ela não é ionizável, como é com oxigênio. Então, é por esse motivo que H3PO4 é triácido, H3PO3, que está na nossa lista, é um diácido, e o H3PO2 é monoácido, tá certo? Lembrando disso. Essas são as exceções principais. No mais, a quantidade de hidrogênio já vai ser a quantidade relativa. Se você tem HClO4, você tem 1H+, mais ClO4-, monoácido. Se você tem H2MnO4, você tem 2H+, mais MnO4, 2-, diácido. Então, temos monoácido, diácido. O H3PO3, eu acabei de explicar por que ele é diácido. E o H4SbO7, ele tem 4+, 4 hidrogênios positivos e o restante negativo. Então, ele é um tetraácido, ou seja, monoácido, diácido, diácido de novo e tetraácido, letra C. Ou seja, temos uma pegadinha aqui em andamento. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização em porcentagem. Assinale a alternativa correta, perdão. Vamos lá. Esse alfa que a questão está dando é o grau de ionização, ou seja, é a porcentagem de hidrogênio ionizável. Então, vamos relembrar, vamos colocar um conceito aqui. Se essa porcentagem é maior que 50%, temos um ácido forte. Se esta porcentagem
ela está entre 5 e 50%, temos um ácido semiforte, também chamado de moderado, só para relembrar o conceito. E se o nosso grau de ionização for menor que 5%, teremos um ácido fraco. Mas aqui nós temos os graus de ionizações de todos. Então, é apenas o comparativo entre eles. Ou seja, tudo isso já está disponível para a gente. Letra A. H3PO4 é mais forte que H2SO4. Isso é falso. O H3PO4 tem 27%, ou seja, na nossa classificação ele seria moderado ou semiforte. O HNO3 tem 92%, passou de 50%, é um ácido forte. O H3BO3 tem menos de 1%, sendo que com menos de 5% a química já o classifica como fraco. O ácido sulfúrico H2SO4 tem 61%, então passou de 50%, será considerado forte. E mesma coisa para o ácido perclórico, o primeiro aqui da esquerda, com 97%. Passou de 50%, o ácido é forte. Bom, ou seja, com o grau de ionização, a gente já classifica a força dos ácidos com tranquilidade e podemos ver que a letra A é falsa, visto que é um ácido moderado contra um ácido forte. B é falsa, porque o HNO3 é um ácido forte, a porcentagem já indica isso. Passou de 50%, o ácido é forte. Letra C, o HClO4 é mais fraco que o HNO3. Os dois são ácidos fortes, mas só dá para fazer o comparativo com os seus respectivos alfas, e isso não é verdadeiro. O HNO3, ele é um ácido... ambos são fortes, na verdade, né? Mas o HClO4 é mais forte, tem 5% a mais de hidrogênio liberado. O H3PO4 é um ácido forte? Não, ele é um ácido moderado. E, com certeza, o H3BO3 é um ácido fraco, cujo alfa é de menos de 5%. Tá? Então, a questão 6, uma questão bem tranquila de força, será a letra E. A força também pode ser medida sem o alfa. Então, vamos dar uma continuação aqui, entre aspas, para a questão, porque a questão, para ácidos, ele pode pedir para memorizar alguns detalhes. Se tivermos um hidrácido, o que é um hidrácido? Ácido sem oxigênio. Se o ácido não tem oxigênio, esses três são os ácidos fortes disponíveis. Embora não se aplique ao problema original, porque todos os ácidos são oxigenados. O HF, ele será o único moderado da lista. E o HI e o restante, perdão, serão ácidos fracos. Então, em relação aos hidrácidos, em relação aos ácidos sem oxigênio, esse aqui é o detalhe importante. Com relação aos ácidos oxigenados, temos um delta para fazer, uma variação entre o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E temos três resultados. Se o resultado for maior que 1, tendência de um ácido forte. Se o resultado for igual a 1, o ácido será moderado. E se for menor que 1, o ácido será fraco. Como, por exemplo, no H3BO3. O H3BO3, ele tem o delta igual a 0, que 3 menos 3 dá 0. Ele é fraco. O H3PO4, ele tem o delta igual a 1, porque 4 menos 3 dá 1, moderado. E o HNO3, por exemplo, vai ser 3 menos 1 igual a 2, ácido forte. Só para relembrar, só para comentar como a força dos ácidos pode ocorrer sem utilizar o alfa como referência. Em algumas questões isso pode acontecer. Vamos para a questão 7? Pois bem, aqui na questão 7, já mudamos a fase para bases. E vamos direto para a parte da nomenclatura. No caso das bases, como já foi falado na aula anterior, bases sempre têm OH no final de sua estrutura. OH
recebe o nome de hidroxila, que também recebe o nome de hidróxido. Hidróxido é a mesma coisa que base. Então, hidróxido, hidroxila, tudo no mesmo nível. E o nome de um hidróxido é só colocar, por exemplo, no LiOH, hidróxido, e o nome do metal. L na tabela periódica é lítio, então temos o hidróxido de lítio. Simples assim? Simples assim. O outro que nós temos, o outro hidróxido que nós temos é o BeOH2, cujo nome também é hidróxido. Reparem que a partir dessa função temos um padrão aqui em química. A função acaba em hidroxila e a gente começa o nome com hidróxido. Ou seja, a gente começa no nome pelo final da fórmula. A exceção aqui são nos ácidos. Os ácidos começam com hidrogênio e o nome ácido, que remete a hidrogênio, também está no começo. Aqui não. Aqui nós temos. Terminou em OH, começa o nome com hidróxido. Ou seja, quem termina a fórmula começa o nome. E esse é o hidróxido de berílio, que é o nome do elemento. É sempre só colocar o nome? Não. E o próprio exercício já deixa isso claro. Porque na letra B, nós temos dois hidróxidos envolvendo cobre e os dois vão ter nomes com uma certa diferença. Por que isso acontece? Primeiro, pela questão da carga fixa. Para apenas colocar o lítio, quem tem carga fixa? Todo o grupo 1A, ou metais alcalinos, todo o grupo 2A, ou alcalinos terrosos, além do alumínio, que é sempre 3+, do zinco, que é sempre 2+, e da prata, que é sempre mais. São sempre cargas fixas. Então, esses metais, quando aparecerem, eles não precisarão ser inseridos em números romanos. Por quê? Todos os lítios são metais alcalinos, carga +1. Todos os berílios, mesma coisa. Todos farão carga +2. Então, a gente só coloca números em romanos nos metais quando esse metal em questão é capaz de fazer carga variável, que vai ser o caso da letra B e também da letra C. Então, por exemplo, CuOH. Primeira coisa, se precisamos colocar a carga do metal, que carga é essa? Vamos fazer a separação iônica ou dissociação iônica, que é o termo técnico para isto. Primeiro, o primeiro elemento químico é sempre positivo e o grupo OH sempre será negativo. O número de grupos OH vai determinar a carga do metal. Eu tenho um grupo OH, significa uma carga negativa. Se eu tenho só um sinal de menos, o cobre vai ser apenas 1+. É esse número aqui que vai para o nome. Então, podemos dizer que temos o hidróxido de cobre 1. Aí na letra B, CuOH2. Eu tenho apenas um átomo de cobre e 2 grupos hidroxila. Com 2 grupos hidroxila, são 2 sinais de menos. Com 2 sinais de menos, vai restar ao metal apenas ter 2 sinais de mais, porque é necessário ter o equilíbrio de cargas. A soma de sinais tem que ser 0. Então, um sinal de mais, um sinal de menos. 2 sinais de mais, 2 sinais de menos. Sempre desta maneira. Perfeito? Então, o que vai acontecer? O nome das bases é hidróxido, só que em vez de ser cobre 1, teremos cobre 2. Desse jeito. Então, outra coisa que é bom comentar aqui é em relação à classificação das bases. Assim como nos ácidos, também tem uma classificação dessa natureza. Então, com um grupo OH, temos uma monobase. Com 2 grupos OH, temos uma dibase. Com 3 grupos OH, temos uma tribase, e assim por diante. E isso já facilita a entender a carga do cátion. Por quê? Se com 2 grupos OH o metal é +2,
Se eu tiver 3, o metal vai ser mais 3. Se eu tiver 4, como eu tenho aqui no problema, o metal vai ser mais 4. Então, saber se é monobase, dibase, tribase, tetrabase, que seja, já vai ajudar a identificar o quê? A carga do metal para dar o nome dele. Na letra C, por exemplo, eu tenho SnOH2. Eu vou fazer aqui a separação, mas se eu não precisasse, não quisesse explicar para ninguém, quisesse fazer o exercício, só fazer o exercício sem precisar explicar o exercício para outras pessoas, era só colocar hidróxido de estanho 2. Por quê? Porque ele é uma dibase. Se ele é uma dibase, vão aparecer dois grupos OH-, ou seja, duas cargas negativas. Então, o metal que é o estanho precisará ter duas cargas positivas. Ou seja, o número de cargas negativas vai implicar na carga que o metal vai assumir para equilibrar o balanço de cargas, para deixar tudo igual a zero. Então, nós temos aqui o hidróxido de estanho 2. E na letra D, temos SnOH4, que já dá para perceber que tem 4 grupos OH, então teremos uma tetrabase. E o Sn só pode ser 4+. Então, se o metal é 4+, temos o hidróxido de estanho 4. Então, números romanos são para esse tipo de situação quando acontecerem. Perfeito? Agora, com relação a nome, quando os nomes têm romanos, ainda temos uma situação do sentido de outro tipo de nome. O cobre 1 e o cobre 2 são duas variantes do cobre, e cada uma tem um sinal diferente. Em alguns exercícios, não se coloca hidróxido de cobre 1, vai se colocar hidróxido cuproso, com final oso. Por que final oso? Porque é menor carga. Em algumas situações, as atividades pedem isso. A obrigação do estudante é saber lidar com os números romanos inicialmente. Cobre 2 é maior carga, então vai levar ico. E alguns nomes vão para o latim. Ouro vira aurum, latim. Cobre vira cuprum, latim. Chumbo vira plumbum, latim também. São os três que vão para o latim. Estanho não vai para o latim, ele fica em português mesmo. Então aqui fica hidróxido. Estanho, o menor é o 2, vai ficar estanoso. E o estanho 4 com ico fica estânico. Ou seja, essa questão de ico e oso só vai acontecer quando você souber as cargas dos metais, em particular, e tem que ser com carga variável, nunca com carga fixa. Carga fixa é só hidróxido de lítio, hidróxido de berílio, hidróxido de alumínio, não tem romanos. Perfeito? Vamos à próxima questão. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez é, primeiro, acidez estomacal é caracterizada pelo excesso de hidrogênio positivo. Está sobrando, está além do que o organismo suporta. Para combater a acidez, é necessário diminuir a acidez em um processo chamado de neutralização. E nesse processo a gente tem o hidrogênio reagindo com a hidroxila, ou seja, um ácido vai reagir com alguém de caráter básico, já que OH- indica que vai ser adicionada uma base, todas as bases terminam em OH, e dessa neutralização vai ser criado o quê? Água, na prática. Então, para neutralizar a acidez estomacal, nós estaremos procurando alguém que tem caráter básico, alguém que é ou alguém que é uma base. Na letra A, temos refrigerante. Já podemos eliminar o refrigerante, porque o refrigerante ele tem um sabor doce, mas também um sabor levemente azedo.
Refrigerante, ele tem ácido na forma de ácido fosfórico, que é um ácido moderado, mas tem ácido lá dentro. Refrigerante tem caráter ácido. Então, esqueça, não pode ser refrigerante. Suco de laranja, sabor azedo. A acidez é caracterizada em erros de paladar pelo sabor azedo e as bases pelo sabor adstringente ou sabor de banana verde, para quem quiser memorizar mais rápido. O ponto é, laranja é azeda, azedo vai ter ácido. Água com limão é azedo, azedo vai ter ácido. Vinagre também tem o sabor azedo, tudo tem ácido. Então, refrigerante, limão, abacaxi, laranja, tudo isso vai ter caráter ácido. Tudo isso tem hidrogênio. O leite de magnésio, ele é o hidróxido de magnésio aquoso dentro d'água. E aí ele vai liberar Mg2+ e OH-. Justamente o OH- que a gente precisa para quê? Para tirar o H+ de circulação, para neutralizar, deixar ele indisponível. Então, a letra E, leite de magnésio, vai ser a nossa resposta. Bora para o próximo. Muito bem, vamos lá. Questão 9. Uma base forte deve ter ligado ao grupo OH, um elemento muito eletropositivo, um elemento muito eletronegativo, um semimetal, um metal que dê 3 elétrons ou um ametal. Primeiro, vamos analisar a questão das bases fortes e fracas aqui. Sim, não temos bases moderadas aqui, porque vamos ter que falar basicamente de dois metais. Primeiro, as bases fortes. Eu dizia o lance do alfa é o mesmo. A situação do alfa é a mesma. Bases fortes vão ter alfa maior que 50%, só que em vez de liberação de hidrogênio é liberação de OH-. E as bases fracas vão ter o alfa inferior a 5%. Então, ou é menor que 5, ou é maior que 50. Não vai ter meio termo aqui, não vai ter base semiforte. O que acontece é que a questão da força das bases é intimamente ligada à sua solubilidade em água, ou seja, quanto mais solúvel o cátion for em água, a base também vai ser. E quanto mais solúvel for em água, mais eletropositivo é o metal. Aí que entra a questão da tabela periódica. Entrando um pouco nessa seara, entrando um pouco neste assunto. Na tabela periódica, a eletropositividade ela aumenta para a esquerda e para baixo. Ou seja, com esse efeito da eletropositividade, aumenta o caráter iônico da ligação entre o cátion e o ânion, se reforça isso, o que facilita a sua solubilidade em água. A água consegue separar mais facilmente. Isto posto, como a água consegue separar mais facilmente, as bases serão fortes. Então, quanto mais solúvel, mais forte. E basicamente isso. Quais são as bases mais fortes? Todas as bases do grupo 1A, ou a metal alcalino, e todas as bases do grupo 2A, alcalino terroso, vão formar bases fortes. Na prática. Temos também a questão que, não sendo esses dois grupos, se a base for considerada insolúvel, automaticamente ela será fraca, exceto o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, porque ele é criado dentro da água. Ele é fruto da reação da amônia com a água.
Então, se eu tentar dissolver amônia na água, eu vou criar o hidróxido de amônio. Então, ele é uma exceção, ele é uma base fraca, libera pouquíssimo OH, porém, ele é criado dentro da água, por isso é solúvel. Isto posto, na questão 9, a gente tem que o metal precisa ser solúvel, ou seja, para ser uma base forte, tem que ser um metal e muito solúvel em água. Ou um metal muito eletropositivo. Quais são os metais mais eletropositivos da tabela periódica? Essa galera aqui, que está presente no grupo 1A e no grupo 2A. Perfeito? A metal nas bases até tem, só que o hidróxido de amônio é uma base fraca, então não vai acontecer. Um metal que dê 3 elétrons não tem essa regra em específico. Semimetais já é uma categoria que não se usa mais, só que os semimetais já aparecem a partir do grupo 13, ou seja, mais para a direita. Então, os metais já não são muito eletropositivos, já entra na seara, já fica próximo dos ametais, então não vai acontecer. Um elemento muito eletronegativo também não vai acontecer, até porque já temos um elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio, dentro das bases. Então, as bases elas ganham sua força conforme o caráter iônico vai se reforçando. Então, se eu tenho um grupo OH negativo, quanto mais positivo for o cátion, melhor para a força das bases. Então, não vai acontecer. Então, a letra A aqui no nosso problema. Então, bora para a próxima questão. E para a nossa última questão, temos a 10, que é nomenclatura dos sais. Os sais, vamos lembrar aqui, ou comentar, eles são produto da união de um ácido com uma base, resultando em sal e água, porque os ácidos eles vão doar hidrogênio, as bases vão doar o grupo hidroxila, e como já comentamos em questões anteriores, hidrogênio com hidroxila resultará, perdão, em água. Esse é o ponto. A questão é que nós temos alguns tipos de sais dentro do nosso problema. Então, vamos começar primeiro com os sais normais. Os sais normais, eles têm a quantidade de hidrogênio igual à quantidade de hidroxilo. Então, não vai sobrar nenhum tipo de hidrogênio ou OH na estrutura. Na letra A, nós temos Na2CO3. E aí seria bom lembrar de onde veio o ácido em si. O Na, ele vem do NaOH. E o CO3 vem do H2CO3. O H2CO3 tem um nome particular que eu falei em vídeos anteriores. Ele é o ácido carbônico. Não vai precisar fazer cálculo para ele. E aqui nós temos o hidróxido de sódio. Como é feito o nome? O nome de um sal começa com o nome respectivo do ânion, ou do ácido. Só que, lembrando, se o final do ácido for íquo, se transformará em ato. Se o final do sal for oso, o sal será transformado em ito. E se não tivermos oxigênio nos ácidos é ítrico e nos sais é ito. Só que isso não vai acontecer, são todos oxigenados. Aliás, não, tem até um que não é oxigenado. Perfeito. Então, quem seria o Na2CO3? Carbônico se transforma em carbonato. E o hidróxido de sódio, o nome que vai servir é o sódio, porque o hidróxido vai para a água e o ácido vai para a água. Então, o nome do sal é para a gente só utiliza quem não virou água, quem não se transformou em água, ou seja, o carbonato e o sódio. Então, teremos carbonato de sódio. Na letra B, temos KNa e SO4. Primeiro, aqui temos um caso de sal duplo. O que é um sal duplo? No sal duplo, eu tenho dois cátions, eu tenho dois positivos. Então, KNaSO4.
Primeiro, o SO4 vem do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Para quem for fazer regra de inox, vai encontrar mais 6 na sua composição. Ou seja, para dominar a nomenclatura dos sais, recomendo assistir a aulas de nomenclatura de ácidos, que é o vídeo anterior, certo? Mas só para comentar por que o lance do ácido sulfúrico, e no caso dele aqui explicando. Hidrogênio é mais 1 vezes 2, enxofre é X, e oxigênio é menos 2 vezes 4 menos 8. Então, a partir daqui, temos que x menos 6 é igual a zero, x só pode ser igual a mais 6. E com mais 6 é ícone no final. Tem uma tabelinha, tudo certinho explicado. Enfim, só que o ácido não vai entrar no nome. E a parte negativa começa o nome do sal. De sulfúrico será transformado em sulfato. O K vem do KOH e o Na vem do NaOH. E aqui, então, teremos hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Só que, como tenho dois positivos, eu vou ter que colocar os dois no nome. Então, é sulfato de sódio e potássio, porque o nome ele é comentado da direita para a esquerda. Então, quem fica mais para a esquerda é comentado por último. Na letra C, nós temos NaHCO3. A gente sabe que o HCO3 vem do H2CO3. Então, temos o ácido carbônico de novo. Então, daqui só vai entrar a parte do nome relativa ao ânion, ao carbono, que é carbonato. Só que aí teremos uma coisa antes para falar, que é o hidrogênio que sobrou no meio. Se sobrou hidrogênio no meio, temos um sal ácido. Nos sais não temos a questão do nome começar com hidrogênio, nem terminar com hidroxila, mas o H e o OH podem estar no meio. Então, na verdade, além de falar sal ácido, o termo técnico para isso, sal ácido tem hidrogênio na sua estrutura. A classificação desse sal é hidrogenossal. Então, como ele é um hidrogenossal, esse hidrogênio vai para o nome. Hidrogeno carbonato de sódio, que é o nome oficial. Isso aqui é vendido em termos comerciais como bicarbonato de sódio. Então, se o sal for ácido, o hidrogênio tem que estar no nome hidrogeno carbonato. E se tiver 2, dihidrogeno. Se tiver 3, trihidrogeno, assim por diante. Então, se tiver hidrogênio no centro da estrutura do sal, ele é um hidrogenossal. Por que isso acontece? Porque na hora da neutralização, tinha mais hidrogênio do que grupos OH disponíveis. Aí o hidrogênio que sobrar compõe o sal. Na letra D, nós temos AlOH2Cl. Vamos colocar aqui que o Cl vem do HCl, é o ácido clorídrico, não tem oxigênio final hídrico. E o restante tem que vir do AlOH3. Esse aqui, no caso, é um de carga fixa, é o hidróxido de alumínio. Só que sobrou OH, né? Se terminar com... Perdão, se tiver OH no meio, temos um sal com algo básico no seu centro, então podemos chamar de hidroxissal. Se é hidroxissal, tem que ter hidroxi no nome. Só que são duas hidroxilas, então nós temos dihidroxi. E aí clorídrico se transforma em cloreto, então fica dihidroxicloreto. De quem? Alumínio.
Dihidroxi, 2 hidroxilas. Cloreto, porque vem de ácido clorídrico. Quem termina em hídrico vai para eto. E alumínio, que é o nome do metal. E para fechar a questão e a aula de agora, a gente vai terminar então na próxima semana, na próxima aula, CuSO4. Então, vamos dar uma separada no CuSO4. Primariamente, não temos cargas fixas, vamos separar. Temos o cobre positivo e temos o sulfato negativo. Mas quem lembra do sulfato, ele vai aparecer em outro lugar, no ácido. Ele entra como H2SO4, então são 2 hidrogênios positivos, e o sulfato é sempre 2 menos. Então, esse cobre obrigatoriamente é 2 mais. Perfeito? O sulfato vem de ácido sulfúrico, então aqui nós temos sulfato, e esse cobre é o cobre 2. Ou ainda, se alguém lembrar que o cobre 2, o 2 é o maior número que o cobre pode produzir, também serve sulfato cúprico, mas ele está com 5 águas, né? Esse ponto 5H2O quer dizer que ele está com água na sua estrutura, em seu redor. Então, essa água está absorvida pela estrutura do sulfato de cobre. Então, essa água vai para o nome? Vai. Esse é o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Hidratado, uma molécula de água. 3, triidratado. São 5, pentahidratado. Então, isso vai encerrar nosso compromisso de hoje. Então, até a próxima aula com mais questões para vocês. Um abraço.